Primeira coisa, a questão da duração do trabalho e dos intervalos trabalhistas, né? Primeiro, entender que duração do trabalho no intervalo trabalhista não é norma de segurança e medicina do trabalho mais, né? Então, quando você tem o conceito moderno, por exemplo, de trabalho em condições análogas à escravidão, você coloca jornada exaustiva e condições degradantes. Ora, jornada exaustiva deixa de ser uma questão de saúde, deixa de ser uma questão de bem-estar, deixa de ser uma questão de medicina do trabalho e passa a valer livremente a atuação entre empregador e trabalhador, sem a necessária fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, nós tínhamos uma situação, né, em que o deslocamento, né, 5 minutos antes de você bater o ponto, 5 minutos depois de você bater o ponto, esses 10 minutos não eram considerados prorrogação de jornada. E o que você ultrapassasse, você contava como hora extra. Né? A gente já fazia o cálculo, bom, 10 minutos por dia, 50 minutos por semana, 200 minutos por mês, o empregador já dava de graça para o empregador. Se começasse a trabalhar 5 minutos antes do horário e sair 5 minutos depois, somando esses 10 minutos diários, isso não dava direito à hora extra. O que agora veio na reforma? Se você... Isso já não vai mais contar com hora extra. O que ultrapassar 5, E se você busca, da lei, quando empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, bem como, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa e exercer atividades, não é mais tempo à disposição. Inclusive, se for para prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de troca na empresa. Nada disso, ninguém fica na empresa para rezar ou para orar. Você fica na empresa porque você tem que trabalhar, porque você exige. Quantas vezes as pessoas batem no ponto e voltam a trabalhar? E depois entra com a reclamação trabalhista para dizer, olha, eu bati o ponto, mas eu não saí da empresa. Está aqui os e-mails, está aqui a prova de que eu estava trabalhando. Então, essa modificação, né, na sistemática de contagem da duração do trabalho vai afetar diretamente o trabalhador e mais, né, o que é perverso, não conosco, que estamos aqui no meio urbano, mas com os trabalhadores rurais. No tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, a chamada jornada no itinerário, né, local de difícil acesso ou não servido do transporte público regular, quando a empresa fornece o transporte. Isso, o trabalhador rural leva meia hora para chegar, 1 hora para chegar no serviço, mais 1 hora para sair, isso será contado como jornada. Ele não está com um tempo livre, ele está à disposição do empregador, que está sendo, né, levado para trabalhar. Isso acabou. Isso não conta mais como jornada de trabalho. Não tem mais jornada em itinerário. Outra situação, né, que nós tínhamos e que foi uma medida de flexibilização na década de 90 e que agora ruiu por vez. A questão do banco de horas. O que nós sabemos em relação ao banco de horas? Existem 2 modalidades de compensação de jornada. Aqui eu compenso a jornada semanal, 44, saio um dia mais cedo, entro mais cedo, saio mais tarde, faço a compensação para atingir as 44 horas semanais. E o banco de horas, que eu troco hora extra por folga. O que tinha na legislação e com jurisprudência do TST? Só pode ser por acordo coletivo de trabalho. Né? A gente brincava. É um banco de horas em que você tem um cartão, mas você não consegue ver o saldo, você não consegue sacar dinheiro, você não consegue fazer nada. É um banco que não te dá acesso a nada. Já era prejudicial aos trabalhadores. Por que era prejudicial? Porque a hora extra não integrava a remuneração, você trocava por folga. Então, 50% da hora normal, você não repercutia nas demais parcelas trabalhistas. Agora eu posso fazer banco de horas para tudo. E vocês acham que o empregador vai querer pagar hora extra no trabalhador? Claro que não. Eles vão fazer um acordo com o empregador, senão você vai ser demitido. Eu não vou te pagar hora extra.
você vai tentar compensar, e a forma de compensação, pelo menos você tinha um sindicato que negociava para você, não, a forma de compensação vai ser como o seu empregador quiser. Óbvio, você só vai compensar essa hora quando ele terminar. Então, abre um leque muito grande para essa questão. E outra coisa, em relação à duração do trabalho e ao intervalo, é porque nós tínhamos antes que a supressão ou a não concessão do intervalo dava direito ao trabalhador uma indenização que era como se fosse hora extra. Então, se eu suprimia o intervalo, eu reduzia o intervalo dentro da jornada do trabalhador, que era no mínimo de 1 e no máximo de 2 horas, se houvesse essa redução ou supressão, ele ia à justiça, reconhecia isso como hora extra e repercutia nas demais parcelas trabalhistas. O que a reforma fez? Tem natureza indenizatória. Se você não tiver mais intervalo para refeição e para repouso, e você for à justiça, você vai ganhar aquele valor de 50% da hora normal como indenização. Não vai para o seu FGTS, não vai para as suas férias, não vai para o seu texto de férias, não vai repercutir em mais nenhuma verba trabalhista. Isso aqui foi um ataque à jurisprudência do TST. O TST dizia que era verba de natureza salarial, e a reforma veio e disse que é de natureza indenizatória. Então, essa alteração, né? Isso aqui é melhoria de condição social. Isso aqui é melhoria de condição dos trabalhadores. Isso atende ao comando da cabeça do artigo 7º? Isso aqui é valorização social do trabalho? Claro que não. Claro que não. Ela veio para prejudicar, para que eu pudesse explorar mais os meus empregados. Eu passo para o próximo ponto. Eu acho que isso pode atingir a categoria de vocês, que é a questão do contrato de trabalho. Né? Quando você tem um contrato de trabalho em relação de emprego, o que a gente tem em mente? Subordinação, alguém da ordem do TBS, você tem um trabalho não eventual, você tem uma continuidade, você tem um pagamento de salário, e você tem a pessoalidade. Só pode, cada um de vocês, empregado, vocês vão realizar aquele trabalho. É isso que é a relação de emprego. E todas as outras formas que nós tínhamos, né, PJ, autônomo, era para burlar isso aqui. Por que o empregador contrata como PJ e como autônomo e não contrata como CLT? Para burlar. E o que a reforma fez? Legalizou a fraude. O que era fraude virou legal. O que violava os princípios virou legal. Hoje você tem o trabalho intermitente, com prestação de serviços, subordinação e a forma não é contínua, com alternância de prestação de serviços. Você tem o trabalho autônomo. Isso é uma maldade que fizeram com o trabalho autônomo. Por quê? Porque o trabalho autônomo, quando você... Deixa eu tentar localizar aqui o conceito de trabalho autônomo. Aquele trabalhador que exerce habitualmente e por conta própria atividade profissional remunerada, sem vínculo empregatício, assumindo os riscos e de forma eventual e não habitual. Isso que é trabalho autônomo. É alguém que a gente precisa consertar alguma coisa na nossa casa, a gente chama de um bombeiro hidráulico, ele vai lá, faz tudo, então ele está trabalhando de manhã, de tarde ele vai para outro lugar, ele tem várias relações, ele não fica com você todo mês, todo semestre, todo ano. Essa é a natureza do trabalho autônomo. O que a lei veio dizer? Contratação do autônomo, cumpridas por isso todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, pode ser exclusivo, de forma contínua ou não, todos os dias, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º da CLT. Ou seja, eu vou poder contratar um autônomo não sendo com exclusividade, de forma contínua,
pagando por RPA, para ele trabalhar exclusivamente para mim. Isso burla o princípio da primazia da realidade do direito do trabalho. Isso viola. E você cria uma alternativa de contratação para o empregador que é fraudulenta. Sempre foi fraude. Isso sempre foi fraude no direito do trabalho. E vem a legislação e diz que agora pode. Se tiver caracterizado isso, pode. Então, nesse aspecto, a gente já tem aqui, né, uma inconstitucionalidade, depois eu vou falar mais na frente, da questão da convencionalidade. A novidade que veio, né, e que de uma certa forma atende a uma parcela das contratações que nós tínhamos, o contrato de trabalho intermitente. Né? Então, você tem uma atividade que é sazonal, que é esporádica. Um exemplo clássico aqui é empresa de eventos, né? um determinado restaurante que precisa. Então, você tinha trabalhadores que se era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você tinha que manter, às vezes ele estava na justiça e ganhava a questão do vínculo do mês inteiro. Aqui, pelo menos, você vai conseguir que essas pessoas recebam 13º, férias proporcionais, né? Terão os direitos trabalhistas. Mas isso vai dar oportunidade, junto com o trabalho a tempo parcial, de você precarizar, de você ter trabalhadores, né, esporádicos quando você tem uma necessidade. Se for utilizado para o bem, perfeito. Caso contrário, nós teremos mais uma fraude ao direito do trabalho. Eu estou atento ao tempo. Né? Outra questão, né? A matéria remuneratória, né? Aquelas gratificações e importâncias que antes se incorporavam ao salário não vão mais se incorporar. Auxílio alimentação, ajuda de custo, diárias para viagem, prêmios e abonos não mais integram a remuneração do trabalhador, nem serve para qualquer encargo trabalhista. Outra coisa, que aí foi um ataque frontal junto com esse do TST, gratificação recebida por 10 anos, ainda de forma ininterrupta. Depois de 10 anos, você incorporava a gratificação. Acabou o plano. Não incorpora mais. Né? Aquela estabilidade econômica que você tinha, né? Você incorporava pela média, acabou. Se você está há 20 anos recebendo a gratificação, vai cortar a sua gratificação e você não incorpora mais aquilo no seu patrimônio jurídico, aquilo no seu salário. Você vai poder extirpar essa parcela recebida há pelo menos 10 anos. Né? Então, essa alteração na remuneração, isso melhora a condição de trabalho? Isso está dentro do rol em que a Constituição permite a flexibilização por intermédio de acordo com a convenção coletiva de trabalho. A Constituição diz, pode flexibilizar. Como? O quê? Como? Por acordo com a convenção coletiva de trabalho. O quê? Salário e jornada. E o que a jurisprudência, com base nos princípios, fez? Desde que haja medidas compensatórias. Eu posso reduzir, eu posso dispor sobre a jornada, mas desde que eu dê uma compensação. Se eu não der a compensação, essa cláusula não é válida. Volta ao que nós tínhamos antes. O que a reforma fez? Eu posso reduzir, eu posso flexibilizar sem nenhuma contrapartida. Sem nenhuma contrapartida. Então, esse aspecto também viola, de uma certa forma, aqueles princípios a que eu me referi no início. Outro ponto, né, dentro daquilo que a gente está conversando, que afeta diretamente a vocês. Extinção do contrato de trabalho. Agora tem a figura do distrato, da rescisão por comum acordo. Né? Então, eu estou falando que vai reduzir bastante as demissões sem justa causa. Né? Vocês são meus empregados, eu preciso demitir alguns de vocês, o que eu vou fazer? Vem cá, você não quer fazer um acordo para ser demitido, não? Você não está querendo sair da empresa? Eu acho que você está querendo sair da empresa. Você não quer fazer um acordo comigo para sair da empresa? Tudo
isso no pensamento, eu acho que você quer sair. Ah, não quero, estou bem aqui. Bom, talvez você deve ter feito alguma coisa errada e vou te demitir por justa causa. Ah, não, justa causa não. E depois você vai brigar na justiça anos e anos para ver se recebe, e há 10 anos você recebe aquilo que eu te paguei. Vamos fazer um acordo aqui e a gente faz um extrato. O que acontece? Eu pago metade da multa do FGTS de vocês, pago metade do aviso prévio, as outras parcelas vocês recebem de forma integral, vocês sacam 80% do fundo de garantia que está depositado lá e não pode ter seguro-desemprego. Vai ser essa a forma de demissão lá. Uma promessa não cumprida da Constituição. Uma promessa não cumprida. Inciso 1 do artigo 7º. Proteção contra despedida imotivada ou sem justa causa nos termos da lei complementar. A nossa Constituição disse, para despedir tem que ser denúncia cheia, não pode ser denúncia vazia. Eu tenho que motivar. Cadê a lei complementar? Até hoje não tem. Até hoje não tem essa lei complementar. E o que vem? Isso. O mútuo acordo, o distrato para você fazer a demissão. Eu disse ontem para o pessoal, eu sei, né? A minha filhinha de 6 anos brinca comigo, papai, em que mundo você vive, papai, né? Eu disse, Cláudio, em que mundo você vive? Isso já acontece na prática, não é isso? A pessoa, olha, minha mulher foi transferida, eu preciso me mudar, mas se eu pedir demissão, não vou ter essa cota de TS, você, por favor, me demite que eu te devolvo a multa de 40%. Né? Isso é fraude. Isso é fraude. Né? E eu digo, em sala de aula, eu digo, olha, se vocês estiverem orientando o empregador, avisem a ele para anotar a data na folhinha e esperar 2 anos da prescrição, porque se ele entrar na justiça e dizer e provar que não recebeu, você vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar essa multa de 40% além das multas. Eu desliguei. Acabou a bateria. Vocês estão ouvindo, né? Então, esse aspecto também é complicado. Outra coisa que afeta vocês, e está no cotidiano de vocês, a PDI e PDV. Plano de demissão incentivada, plano de demissão voluntária. O que aconteceu? Logo que saiu uma decisão do Supremo, até publiquei um artigo aqui no jornal do Senge sobre essa questão. O que o Supremo decidiu no caso do BESC, Banco do Estado de Santa Catarina? Ele disse, olha, acordo coletivo que implanta um plano de demissão voluntária, se tiver uma cláusula no acordo coletivo dizendo que aquelas verbas pagas quitam todo o passivo, ela vale, você não pode reclamar mais nada. Aderiu ao PDV, feito por acordo coletivo, convenção coletiva, tem uma cláusula lá dizendo que quita tudo, eu recebi, descobri que faltou alguma coisa, não posso mais reclamar. Foi isso que o Supremo disse. O Supremo não disse. Se tiver um acordo coletivo que fez o PDV e não tiver essa cláusula de quitação geral, não houve quitação geral. Se a empresa implanta unilateralmente um plano de demissão voluntária, não dá quitação geral, porque não foi por acordo coletivo de trabalho. O que a reforma fez? A regra agora é, se foi por acordo ou por convenção, a regra é a quitação geral. A exceção eu tenho que colocar. Então, o sindicato na negociação vai ter que incluir uma cláusula dizendo este PDI ou este PDV não dá quitação de todas as parcelas. Inverteu a jurisprudência do Supremo. E aqui não foi nem do TST, foi do Supremo. Desdisse o que o Supremo Tribunal Federal falou. O Supremo disse, não, se tiver cláusula, tem que estar expressa, tem que ter uma cláusula de quitação plena e revogável. Aqui inverteu essa situação. E outras específicas, né, quando a gente está falando dessa situação de distinção. A quitação anual das obrigações trabalhistas. O empregador vai poder chamar os empregados todo ano, falar, olha, te paguei 13º, férias, depois tem seu FGTS, te paguei as horas extras, vai ticando.
me dá a quitação anual. Agora, diz o artigo né, que vai ser acrescido, que é o artigo 507b da CLT. Precisa ser diante do sindicato. Né? Então, para a quitação anual, vai haver necessidade da assistência do sindicato. O sindicato agora não precisa mais homologar a rescisão. Acabou. Demitiu, aviso prévio cumprido, indenizado, 10 dias depois eu pago as verbas decisórias. Aonde? Não diz. Depois de conta, pago o dinheiro, não tem mais homologação. Acabou a homologação de decisão de contrato de trabalho para o sindicato. Acabou. Não tem mais. A partir de 11 de novembro... Acho que muita gente nova, que pouco tempo de formado, não sabe bem a obrigação, o que é feito nessa homologação e tal, no sindicato. Se puder falar porque o TSE tem até uma súmula, e tinha disposição no artigo 477 da CLT, que o sindicato presta assistência no momento da extinção do contrato de trabalho. Então, sempre que você é demitido, diz a legislação, por mais de um ano, por menos de um ano também você acaba indo fazer a sua homologação, você recebe as suas verbas decisórias no sindicato. Então, tem alguém que vai olhar, vai conferir para você, e aí vai dizer, olha, tá faltando, não tá faltando, tá aqui, vira e carimba. Puf, faça a ressalva de que não estão todas as parcelas, ou mesmo as que não tiverem aqui, ele vai poder reclamar. Então, o trabalhador contava com a assistência do seu sindicato no momento da extinção do contrato de trabalho para conferir as verbas decisórias. Isso acabou. Né? Então, a discussão era se dava quitação geral ou não. Você dava quitação em relação àquelas verbas, mas se surgissem outras, você podia reclamar, e se essas outras tivessem reflexo naquelas que foram pagas, você também podia reclamar. Então, isso dava uma segurança para o trabalhador. Né? Quantas vezes a empresa, não vou homologar, isso está errado, está faltando isso, não homologava, obrigava o empregador a depositar em juízo e discutir na justiça, ou mesmo detectando erro, a empresa reformulava a rescisão e pagava. Isso acabou. Vocês estão sozinhos agora. Todos trabalhadores, eu fico, né? Você tem trabalhador de nível superior, tem consciência, engenheiro sabe cálculo, né? Você cartesiano, né? Eu até hoje sei calcular. Por isso que eu fiz direito, eu consigo fazer cálculo. Mas você consegue. Agora imagine o pessoal, né, que não tem essa capacidade ou que, enfim, não vai conseguir conferir se está certo. Vai receber, se tiver certo, se errado, vai ter que buscar outra alternativa. E agora nós temos essa quitação anual das obrigações trabalhistas, né, que, né, claro, vai dar eficácia liberatória só para aquelas parcelas aí discriminadas, mas acabou. Deu a quitação. Acabou. Então a gente tem que ver como é que nós vamos nos apropriar disso aqui, porque né, isso pode ser uma medida de assegurar direitos, né? Vem cá, vamos ver, está faltando isso, está faltando aquilo, você tem que pagar, não vou dar, quitação. Ou, para quem for mal intencionado, né? Sindicatos mal intencionados, que vão fazer? Vai dar quitação, vai liberar, e aí o trabalhador não vai poder mais buscar aquela parcela em juízo. Outra questão, eu ia falar de terceirização, mas antes de falar de terceirização, eu queria falar um aspecto com vocês que aí atinge diretamente. Estou na hora aqui, que atinge diretamente. É a estipulação de condições de trabalho indiscutíveis. O que é isso? Significa dizer que os trabalhadores que ganharem 2 vezes o valor do teto de benefício da Previdência Social, cerca de 11 mil reais, poderão, por acordo individual, dispor de determinados direitos contrários à lei, diferente do que está disposto na lei. Essa alteração foi feita para o sindicato. O sindicato agora prevalece o negociado sobre o legislado.
O sindicato pode negociar, diferente da lei, sobre jornada de trabalho, banco de horas, intervalo, respeitado o limite de 30 minutos, plano de cargos e salários, teletrabalho, regime sobre aviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, registro de jornada, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, prêmios, incentivos, bens ou serviços. Isso está lá no capítulo do direito coletivo, dentro do artigo dos acordos e convenções coletivas de trabalho, em que a lei disse isso o sindicato pode dispor de forma diferente da lei. Jornada de trabalho, por exemplo, intervalo, eu posso estabelecer que intervalo de 40 minutos, não de uma hora, de 30 minutos, não de uma hora, para poder fazer isso. Eu posso dispor sobre o plano de cargos, salários e funções. Isso atinge o salário normativo de vocês? Que está em lei? Atinge. Atinge. O sindicato vai poder dispor sobre o plano de cargos, salários e funções diferente do que está na lei. E o que é pior? Esse artigo que era para o sindicato veio para cá, para vocês. Quem ganhar mais de 11 mil reais vai poder negociar de forma individual todos esses direitos e vai prevalecer. Vocês foram transformados, serão transformados a partir de 11 de novembro em hipersuficientes. O empregador vai chegar para você e vai dizer, olha, o salário aqui é tanto, mas eu quero baixar. Você topa? Aí, não, você sabe que você pode, né? Você agora é capaz de negociar isso. E você vai assinar o contrato individual alterando, por exemplo, insalubridade. Olha, eu quero te pagar 10% sobre o grau máximo, 5% sobre o grau médio e 2% sobre o grau mínimo. Você topa? Topa. Você assina um acordo para prevalecer sobre o que está na lei. Não só pelo sindicato, mas também vocês que têm essa condição remuneratória maior. Então, minhas amigas e meus amigos, permitam-me a liberdade de chamá-los e chamá-las assim. Isso aqui atende à proteção que está na nossa Constituição? Isso aqui, você poder reduzir o salário de forma individual, sem nenhuma assistência, ou é assinar, ou é o desemprego. E o desemprego vai ser por acordo, ou por justa causa. É esse o risco que nós corremos. É esse o risco que nós corremos nesse Brasil multifacetário, nesse Brasil que tem diversas realidades e que agora eu empodero o meu empregador. Eu o torno hipersuficiente. Eu sou o dono da situação sem nenhuma proteção. Porque não vão me dizer que esse trabalhador que recebe um pouco mais, 11 mil reais, ele não é hipossuficiente. Que ele não vai sucumbir ao poder do empregador num cenário de 14 milhões de desempregados. Isso vai criar emprego? Isso vai rebaixar a condição. Antes de vir para cá, na segunda-feira eu dei aula, eu amo meu participativo, e professor, então, agora que a reforma, né, saiu, a gente vai começar a ter mais emprego, né, vai ter mais desenvolvimento, né, a gente vai começar a crescer, assim, lei cria emprego, lei cria emprego, né? Desenvolvimento econômico cria emprego. Se a economia girar, vai. Se não girar, não vai ter emprego. Ou você vai criar. Nós tivemos índice de desemprego de 4, 5% com a CLT. Não teve reforma, tinha 4% de desemprego. Pleno emprego, regime de pleno emprego. Então não é a legislação. É a economia girando e a reforma tributária que vai gerar. Mas, perdoe essa digressão, apenas para salientar isso para vocês, né, do perigo que alguns desses trabalhadores vão correr em relação a isso. Né? Gabinete, esse processo, eu trabalho, que maravilha, né? Sempre público, a comissão,
Né? Então, as maravilhas. Agora, para ele, servidor público, numa determinada função, o que fez agora a CLT? Regulamentou o teletrabalho. Né? Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não constitui como trabalho externo. Né? E o que está por trás disso, quando revogou aquele dispositivo anterior? A questão da subordinação. Esse trabalhador não vai ter hora extra. Esse trabalhador não vai ter controle de jornada. Não vai ter controle de jornada. Ainda que ele vá, eventualmente, às dependências, comparecimento, para realizar determinadas tarefas na sede da empresa, não vai descaracterizar o teletrabalho. Né? Nós veremos as consequências disso lá na frente. Em que medida, né? Eu lembro, logo que saiu aquela regulamentação da CLT, que alterou o parágrafo único do artigo 6º da CLT, reportagem, né? Globo News, Rede Globo, agora, aí entra na casa da pessoa, né? Agora, como você está fazendo? Não, agora eu não trabalho mais, eu me dedico aos meus filhos. Por quê? Porque quando dá 20 horas, eu não consigo acessar o login, eu não faço login na empresa, não posso mais trabalhar. Né? Antes eu trabalhava, mas agora eu vou me dedicar à minha família, porque só volto o login de manhã a partir das 7 horas da manhã. Porque as empresas dizem, agora vai dar hora extra. Porque se eu continuar logado, então eu vou trabalhar em casa, e vou trabalhar de noite, vou trabalhar de madrugada. Isso acabou, mano. Né? Num regime que eu crio metas de produtividade, quem estiver em casa trabalhando vai trabalhar até aguentar, vai fazer o seu horário. Se é bom, se é ruim, bom, depende, né? Eu gosto de trabalhar de madrugada. Mas eu sou funcionário liberal. Né? Eu dirijo o meu escritório, eu faço o meu negócio. Agora, aquele que é obrigado à produtividade e vai trabalhar mais que os outros, não vai ter direito a receber hora extra. Então, isso é uma grande maldade que fizeram e mudaram uma legislação que tinha sido feita anteriormente. Outra coisa, meus amigos e minhas amigas, e aí vem com a indisponibilidade dos direitos. Quem ganha mais de 2 vezes o teto do RGPS, Regime Geral da Previdência Social, R$11.000, vai poder instituir no seu contrato de trabalho um compromisso arbitral. Ele vai poder dizer, olha, empregador, se tiver algum problema, nós não iremos ao judiciário, nós vamos decidir isso por intermédio de um árbitro. E decidido pela arbitragem, você só vai ao Poder Judiciário para discutir vício de consentimento, se for fraude, simulação, se foi coagido, se o imperador usou de dolo. No mais, o que você resolveu na arbitragem acabou. Não tem mais como ir ao Poder Judiciário. Então, já estou até prevendo os modelos de contrato de trabalho com essa cláusula arbitral. Você quer trabalhar para mim? Quero. Tem arbitragem. Tem arbitragem? Tem arbitragem. Quem é o árbitro? Vamos escolher em conjunto? Claro que não. Óbvio que não. Vai ser um árbitro. Eu lembro das condições de conciliação prévia quando saiu. Os juízes classistas acabaram ocupando as condições de conciliação prévia. Você chegava no tapete vermelho alto, tinha sanduíche, tinha suco, tinha algumas condições de conciliação prévia que diziam que é proibido o trabalhador comparecer acompanhado de advogado e nem do seu sindicato. Tinha isso. Depois foram derrubadas, né? Acabaram caindo em desuso, mas você pode ter o ressurgimento dessas câmaras de arbitragem para esses trabalhadores que têm um padrão remuneratório superior ou acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Então, esses são alguns pontos que me parecem mais aplicáveis ou que têm uma relação maior, enfim, uma relação direta com o cotidiano, com a fazer cotidiano de vocês, né? Eu estou tentando me lembrar aqui de alguma coisa negociada sobre o legislado, o sindicato para poder fazer, a questão dos PDIs, dos PDVs, né? A arbitragem, mas uma coisa que
que a gente precisa dizer, né? E como atacar isso? O que vai fazer? Como a gente vai fazer? Alguns dispositivos são flagrantemente inconstitucionais. Absolutamente inconstitucionais. E como? Volta ao direito administrativo, né? Você pode roubar até tanto não viola o princípio da moralidade. Acima de X mil reais, aí não, aí já é imoral. Mas até a gente tolera, então, portanto, você não vai ser punido. Não existe, né? Ou se observa ou não se observa o princípio do direito do trabalho, né? Então, alternativas que nós temos para isso. O Supremo Tribunal Federal, né? Que mais dia, menos dia, isso vai chegar, toda essa matéria vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, sem falar na questão do acesso ao Poder Judiciário. Isso é uma questão processual, né? Agora, essa reforma, ela, de uma certa forma, ela praticou 3 situações muito pontuais, né? Assim, desmobilização, porque ela atacou os sindicatos, ela acaba com o posto sindical compulsório sem colocar nada como alternativa. Você quebra a receita do sindicato sem ter uma transição, sem ter nada. Você coloca o representante do local de trabalho para concorrer com o sindicato. Então você tem uma desmobilização com ataque às entidades sindicais. Você tem uma desambientação do direito do trabalho, na medida que você dá força para a norma autônoma. O acordado vai valer mais que o legislado. Então, a lei vai ficar em segundo plano. O que você acordar vai ficar prevalecendo. E uma retirada do Estado dessa relação, né? Essa reforma, ela faz com que o Estado se afaste, se vire. Vocês que se entendam, eu, Estado, eu que tenho a missão de proteger, eu que dito regras de segurança e medicina do trabalho, não. Agora é com vocês. E na medida em que eu inviabilizo o acesso ao Poder Judiciário, eu diminuo, eu torno mais cara a reclamação trabalhista, porque eu tenho que liquidar os pedidos, eu vou ter um horário de subvenção do trabalhador, e se eu tenho seu judiciário gratuito, eu vou ter que pagar tributo. Eu restringo a atividade do TST, sumo agora tem que ter quórum, restringo o acesso de recursos ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, é toda uma engrenagem para proteger e empoderar uma parte que já era forte e enfraquecer outra parte que até então tinha na lei, nos sindicatos e na Justiça do Trabalho, pelo menos uma perspectiva, né, para garantir esse patamar mínimo civilizatório. O que também a gente pensa, né, que fazer uma discussão desses dispositivos com as convenções da OIT. Nós temos muitas convenções da OIT, o Brasil faz parte da OIT, nós temos a Constituição da OIT que diz que o trabalho não é uma mercadoria e se tornou uma mercadoria. Com essa reforma, vocês trabalhadores, nós trabalhadores, viramos uma mercadoria. Produto de uma prateleira, que eu vou poder usar como eu quiser. Nós temos convenções da OIT que protegem, e essas convenções estão abaixo da Constituição e acima das leis. Então, a nossa função enquanto aplicadores do direito, enquanto intérpretes do direito, e vamos precisar muito de vocês, muito do movimento sindical, muito do movimento social para tentar barrar isso aqui. A gente vai tentar demonstrar que isso fere as convenções da OIT e que essas convenções devem prevalecer, né? Porque nós estamos tratando de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais que foram colocados nas constituições democráticas, né, foram colocados à custa de muito sangue, de muita morte. Foi colocado à custa da luta dos trabalhadores. Gerações que nos precederam foram sacrificadas para incluir esses direitos. E hoje a gente tem na Constituição, olha, poxa, a hora extra é de 50%. Poxa, eu não posso ganhar menos
tem salário mínimo. Nossa, eu só posso trabalhar 8 ou 44 horas semanais. Nossa, para os turnos interruptos eu só tenho que ter uma jornada de 6 horas, porque é desgastante. Então isso levou tempo e foi escrito nas constituições. A gente não pode ter esse retrocesso social. Então, você tem teorias, você tem decisões do Supremo Tribunal Federal que, em certa medida, impedem o retrocesso social. Essa reforma trabalhista é um retrocesso social. Essa reforma trabalhista, ela precariza, além do possível, do imaginável, as relações de trabalho no Brasil. E esses direitos fundamentais que estão na Constituição, eles precisam ser observados. Agora, não temos como saber se o Supremo Tribunal Federal vai chancelar ou não essa reforma. Né? Um Supremo Tribunal Federal que é liberal, que é progressista em determinadas matérias, feto, obrigado, casamento homossexual, entre homossexuais, né? Marcha da maconha, né? Ultraliberal, libertário. Quando se trata de direitos sociais, aí é isso, né? Greve no serviço público, em alguns direitos, né? Sobretudo direitos sociais, o Supremo muitas vezes tem uma mão pesada. É nesse cenário, nesse Supremo Tribunal Federal, que nós vamos discutir se isso que está aqui, eu pensei algumas coisas pontuais para vocês, viola ou não viola os princípios que eu acabei falando no início. Minhas amigas e meus amigos, nós vamos precisar de vocês. Nós vamos ter que ocupar aquela Praça dos Três Poderes, que disponibilidade, que certamente vai agir, né? Eu vinha para cá, eu brincava ontem, estava vindo para cá no avião, né? Aí, modo avião, portas automáticos, vídeos celulares, aí recebeu notícia. Janot entra com a DIN em relação à reforma trabalhista. E não deu tempo de baixar o arquivo, né? Eu desespero, não, faz, será que houve, como foi? Mas aí quando pesei em Congonhas, ele só entrou em relação à assistência judiciária gratuita. Até isso mexeu. Na assistência judiciária gratuita só foi em relação a 3 pontos. Mas vai chegar praticamente toda essa matéria. E aí nós vamos precisar de vocês. Nós vamos precisar de vocês para dizer o seguinte, olha, isso aqui que está não serve. Isso aqui que está é retrocesso social. Isso que está aqui não vai nos ajudar, muito antes pelo contrário. Isso aqui vai nos prejudicar. Nós estamos na ponta, nós sindicatos, nós trabalhadores, nós movimento social, nós não queremos isso. Isso viola a Constituição. E sem essa pressão popular, sem essa pressão do movimento sindical, talvez a gente não ganhe essa batalha. E aí, todas essas conquistas que nós tivemos ao longo dos anos, todo esse patamar civilizatório mínimo, e mínimo, é mínimo. O que está no artigo 7º é mínimo. O que vocês conseguiram a mais é por intermédio de negociação coletiva, o que vai ruir. Então a gente precisa evitar esse retrocesso social. Eu paro por aqui, né, dentro do meu prazo, de 1 hora. Terceirização, perdão. Então eu não paro por aqui, eu continuo na a terceirização, de fato, tá? De fato, a lei 6.019 tinha sido alterada no meados do ano passado, foi alterada agora de novo, né? Ela foi liberada de uma forma geral. Né? Considera a prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante na execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a de sua atividade principal, a pessoa de direito privado. Só privado ou também no ambiente da administração direta, no público? Tudo, né? Tudo. Liberou. Isso quer dizer que concurso não
há necessidade mais. Já houve uma alteração numa resolução interna da Caixa Econômica Federal para prever a possibilidade de contratar terceirizados. A lógica é essa: autônomo, PJ, terceirizado, né? E sem limites, né? Eu conto essa história, né? Que logo que se mudou a lei, antes aqui da reforma, eu cheguei na sala dos professores do CEUB e falei: olha, eu vou chegar para o CEUB, vou falar: CEUB, vou criar uma empresa de professores universitários do curso de Direito. E vou chegar para o CEUB, quanto você paga para o professor? Ah, eu pago 100, eu vou te oferecer por 50, você topa? Topa. Então, a pessoa: Cláudio, o CEUB vai demitir todos vocês e a minha empresa vai oferecer mão de obra terceirizada para o CEUB. Como assim? É isso que é a terceirização. Você vai ter universidade sem professor, você vai ter banco sem bancário, você vai ter empresa de engenharia sem engenheiro, você vai ter empresa contratando empresa. Vocês vão virar mercadoria. Mercadoria. É isso que está aqui. É isso que está aqui. Você vem a compra. E aí, né, e eu falava da questão do Supremo, alguns temas, né, a gente até pensa em chegar com alguns temas mais sensíveis à comunidade jurídica do Supremo, né? Por exemplo, a questão do trabalho da mulher, da lactante, da gestante, que se o médico autorizar, ela pode trabalhar em ambiente salubre, né? Isso chama atenção, assim, puxa, não é possível que você vai deixar, né, uma gestante ter a opção de poder trabalhar quando faz mal à saúde, ou quando ela está na fase de amamentação. Essa do concurso público me parece uma coisa, né, palatável. A terceirização vai chegar ao extremo de atingir as empresas estatais? Em que sentido? Empresa pública e sociedade de economia mista, que é obrigada a fazer concurso público, sob pena de nulidade do contrato, né? O Supremo vai deixar que ela terceirize a sua atividade fim, porque o que aconteceu com a terceirização? A discussão, né? Toda a intermediação de mão de obra é ilícita. É isso que o TST dizia. E diz ainda na súmula, que deve ser revista. Ele diz: olha, a intermediação de mão de obra é ilícita. Não pode ter intermediação de mão de obra. A relação tem que ser direta. Isso fere a teoria da empresa. Isso é direito capitalista, isso é direito empresarial. A empresa, na teoria da empresa, pressupõe que ela tem empregado. Desvirtua a lógica do contrato, até de natureza civil, dessas relações. E o que aconteceu com essa terceirização indiscriminada? Eu transformo o trabalhador numa mercadoria na medida em que ele é um objeto, ele é um produto de uma outra empresa, e eu posso ter uma empresa sem empregados. Quais são os seus empregados? Não, eu não tenho empregados. Eu tenho o presidente, eu tenho o diretor e eu tenho o contador. E o resto? Não, a empresa terceirizada para mim. E essa terceirizada vai poder quarteirizar o serviço. Isso passou de forma ampla, geral e restrita. Liberou. Então, é mais um produto na prateleira. Isso é um absurdo. Isso não se sustenta. Né? Isso vai de encontro aos princípios do direito do trabalho, mas é o que acabou passando. E é o que as pessoas estão esperando. 11 de novembro, caem as torres do direito do trabalho. Bom, agora está liberado. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Né? Então, essa preocupação que vocês têm, ela é real. E vocês querem ver uma maldade na terceirização? Olha que maldade. Não, quem estiver tomando o serviço, né? Então eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa de terceirização, eu contrato a empresa de terceirização deles. Aí diz a lei: mas tem que ter os mesmos direitos dos empregados quando você tiver alimentação, quando oferecido em refeitório, ou seja, terceirizado, vai poder frequentar o refeitório daquele trabalhador. Vai poder utilizar os mesmos serviços de transporte. Isso nem nos Estados Unidos, da década, né? Segregação racial. Negros agora podem andar junto de ônibus terceirizados e aqueles. Atendimento médico ambulatorial. Vai poder ter treinamento adequado. Legal. Medidas sanitárias, proteção à saúde. Beleza. Aí vem a maldade. Parágrafo 1º do artigo 4C da lei de terceirização. Contratante e contratada
poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus ao salário equivalente pagos aos empregados da contratante. Você pode frequentar o refeitório, você pode ter o sistema médico, você pode usar o meio de transporte, mas o mesmo salário poderá. Senão sairia mais caro, né? Poderá. Porque o terceirizado tem que ganhar alguma coisa. Então, se você, como empregado direto, custa X, e tem um intermediário que tem que ganhar um Y sobre o X, é mais caro. Então, mais barato. Então, Pagar pouco. Por isso Então, que salário- tem que pagar pouco, porque tem a margem. Com uma vantagem para a empresa. Se a Responsabilidade. empresa falir, fechar as portas, azar dos trabalhadores. Responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária. Aliás, como é muito comum acontecer por aí. Não, hoje a gente chama de empresa cíclica, né? Ou é laranja, ou é limão, você nunca acha, né? Quebra, aí você vai descobrir, né? Eu moro em Brasília, aí às vezes você descobre em Goiânia. Aí, mas fulano, aí você vai penhorar, cadê? Não, tá em Goiânia, fechou em Brasília, tá em Goiânia. Aí espera aliviar, abre de novo a empresa com laranja. E mais, hoje lá a página do Unidade de Azenda, o pessoal lembrou. Mudou o entendimento do grupo econômico de sócio, de desconsideração da personalidade jurídica. Então, dificultou a possibilidade do trabalhador receber o seu passivo daquele sócio, daqueles laranjas de grupo econômico, isso foi alterado. Né? Então, é preocupante, é muito preocupante. A gente vai tentar, né, evitar esse retrocesso social. Nós vamos tentar impedir que isso se concretize por intermédio de aplicação dos princípios de direito do trabalho, mas eu volto a repetir, a gente vai precisar de vocês. O papel das entidades sindicais é fundamental nesse momento, porque nós só vamos conseguir sensibilizar o Supremo Tribunal Federal, que vai ser o único, vai dar a última palavra sobre isso, se houver mobilização. Caso contrário, meus amigos e minhas amigas, o que nós vamos deixar para as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, vai ser a barbárie. Vai ser a barbárie, vai ser a volta a tempos anteriores à Revolução Industrial. Entendeu? Vou fazer as questões das perguntas, conforme vamos ver se vai dar muitas ou não, a gente faz em bloco de 3 ou 5, tá? Então, primeiro é o Reni, só vamos fazer uma primeira aqui. Reni, quem que é o segundo? Denis. Mais, Mônica. Mônica. Patrício. Mais um? Cássio. Então tá, então passo. Se puderem falar daqui, porque está sendo transmitido, tá? Daí está sendo filmado. Emílio, você é o primeiro. São 2, 3 perguntas bem rápidas, objetivas. Uma é a seguinte, pessoal. Sobre os prazos prescricionais dos direitos. Que mudou, que mudou. A segunda é a seguinte. Essas mudanças, quais delas, ou se elas valem para os contratos já vigentes ou o que só vale para contratos firmados doravante. E a terceira, é claro que eu entendo que essa reforma trabalhista é para precarizar direitos, para favorecer, enfim, os empregadores e tal. Mas nós estamos numa categoria que, felizmente, temos um sindicato, se não é perfeito, mas é um sindicato que tem uma boa assessoria jurídica e que nos defende nas questões fundamentais. Então, a pergunta é a seguinte. É claro que, na maior parte dos casos, a relação entre o trabalhador individualmente e a empresa, e as empresas são favoráveis sempre do poder de barganha às empresas. Mas, digamos assim, o engenheiro, falando dos engenheiros, assina, bom, eu só aceito mudar o contrato, mudar as condições, se for com o aval do sindicato, se for mediante acordo coletivo, senão, ou seja, se isso bater o pé e disser que não aceita. E aí, como é que fica? Fica no limbo? É isso. Denis?
Então, eu vou fazer um comentário rápido e depois vou fazer um questionamento. O comentário que a gente observa é o seguinte, especialmente com a questão da terceirização, que é uma lei infraconstitucional, né? Ela está simplesmente acabando com o Instituto do concurso público, porque então as empresas, a Caixa Econômica já fala nisso, e as empresas poderão então terceirizar todas as suas atividades, mas com um agravante. Mais do que acontece hoje de algumas situações de favorecimento político de pessoas que arrumam trabalho nas empresas públicas, comissionados, então muito mais, isso vai piorar muito mais, porque daí as pessoas vão ocupar, por favorecimento político, essas empresas terceirizadas. Como já aconteceu há pouco tempo. Houve um momento que o Ministério Público teve que intervir, pedir para que pessoas que eram terceirizadas na Coab fossem desligadas e se fizesse concurso público. Isso vai acabar, né? E a preocupação é a seguinte, com aquela preocupação de que gratificações poderão ser derrubadas, nossa situação, nós temos uma gratificação que, na verdade, foi uma conquista de uma diferença remuneratória, mas que entrou com o apelido de gratificação. A empresa não nos quis dar como remuneração e entrou com o apelido de gratificação. Já temos 4 anos recebendo isso. Então, nós estamos, inclusive, nesse momento, num pleito de tentar incorporar isso na legislação atual. Então, queremos saber, sabendo que lei nova não pode retroagir para retirar direito, eu gostaria da sua apreciação a respeito dessa situação, se essa diferença remuneratória para nós está numa situação de risco. Mônica? Acho que é mais uma curiosidade do que exatamente uma dúvida a respeito das questões aí, das regras novas. Você comentou no final que vai depender muito da ação do sindicato e dos empregados, das classes todas, de tentar interferir ainda para que algumas dessas regras novas não sejam exatamente aprovadas, se eu entendi direito. Então, a minha pergunta é essa, de tudo que eu tenho lido e acompanhado, a impressão que eu tenho é que isso tudo, esse conteúdo todo já está aprovado e vai entrar em validade a partir de 11 de novembro. Isso ainda é passível de alguma alteração? Mônica, Patrício, depois o Cássio. Fernando Patrício, engenheiro eletricista aposentado. Parabéns pela sua exposição, foi bem esclarecedora. Eu fiquei sabendo que na Espanha também houve umas alterações lá nas relações de trabalho e que aumentou o número de empregos, mas reduziu o salário médio. Em Portugal, perto do Brasil, também eles implantaram lá uma tal de gambiarra portuguesa que foi desrespeitar as recomendações da Troika e outras coisas mais. Assim como dizem, né, que na Alemanha, que é a locomotiva da Europa, foi um dos fatores da Alemanha ser uma economia forte, é que lá os trabalhadores participam ativamente das suas entidades de classe. Eu queria saber se o senhor tem alguma posição a respeito. E, como desde que eu me conheço por gente, se fala que o modelo de relação capital-trabalho é os Estados Unidos, eu gostaria de saber também se ainda é aquele paraíso para os trabalhadores lá, né? E outros exemplos que o senhor tenha que possa ser copiado por nós, como diz a lei de Lavoisier, né? Tudo se copia, né? Nada se cria nesse mundo. Então, qual outros países que a gente poderia, como entidade sindical, usar como referência, né? Aspectos positivos e aspectos negativos, né? Em relação ao capital-trabalho. Boa noite. Minha pergunta é um pouco mais prática. Peguei na metade do final. Supondo que eu esteja, ou qualquer um esteja hoje contratado, ou seja amparado pela CLT. E a partir do dia 11 de novembro, eu vou fazer um acordo. Que agora vai ser permitido, né?
a partir do dia 12, ou a partir dos 10 dias que ele tem que me indenizar, ele já pode me contratar como pessoa jurídica? Sendo assim, sendo assim, os amparos que eu, como terceirizado ou como PJ, continuarão os mesmos ou mudou alguma coisa em relação a isso? Tá. Vamos lá. Assim, alguns aspectos, tá? Em relação à prescrição, não mudou muita coisa, não, tá? O que nós tivemos 5 anos, né, até o limite de 2 anos, se você tem 5 anos, a missão trabalhista é de 5 anos. No momento de eu deduzir a minha pretensão de juízo, quando é que eu tenho que ajuizar a reclamação trabalhista? Então, se eu tiver contrato de trabalho vigente, eu tenho 5 anos. E houve uma lesão no meu direito hoje, eu continuo trabalhando, eu tenho 5 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Se eu não fizer os 5 anos, prescreve, isso está mantido. A partir do momento que há extinção do contrato de trabalho, aí eu tenho 2 anos. Né? Então, eu fui demitido hoje, eu tenho 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. O que acabou sendo pernicioso na jurisprudência, enfim, não tem mais o que fazer. Se eu deixo para ajuizar a reclamação trabalhista no último dia da prescrição, né, no último dia, volta, como eu costumo brincar, né, como diria o Dorito Paraguaçu do Bem Amado, o pra trás-mente, né, volta 5 anos a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, se eu deixei para ajuizar no último dia da prescrição, depois de 2 anos, né, no último dia de 2 anos, volta 5. Então, ela atinge os 3 anos do contrato de trabalho. Cada mês que eu deixo de ajuizar a reclamação trabalhista depois que eu fui demitido, vai prescrevendo 1 mês. Ao ponto, se eu deixar para o último dia, eu só vou receber os últimos 3 anos de verba, né? Com uma criação jurisprudencial que veio para a lei, e aqui o que está é o que nós tínhamos na jurisprudência antes, que são as parcelas de trato sucessivo. Então, pode ser que tenha havido uma lesão lá há 10 anos, e ela vem se repetindo, eu entrei com a reclamação trabalhista agora, eu pego os últimos 5 anos. Isso, o que está aqui no parágrafo 2º do artigo 11, isso era já entendimento jurisprudencial, de prescrição total e prescrição parcial, né? Então, e a grosso modo, né, se precisar eu explico melhor. Então, isso foi mantido. O que aconteceu e que o TST tinha jurisprudência em relação à prescrição intercorrente, né? Aquela prescrição em que, sobretudo na execução, né, eu ganho direito e eu tenho que executar esse direito, tenho que cobrar do empregador. O que acontece muitas vezes? Eu não acho empregador, não acho para cobrar. Então, a hora que eu descubro que tem empregador, eu tive um processo escritório lá, a pessoa sumiu 12 anos. Um dia encontraram o cara no Rio de Janeiro, fulano, o que você está fazendo aqui? Ah, não, eu estou aposentado no Rio de Janeiro. Doutor, achei o fulano. Passaram 12 anos, pá. Foram lá, penhoraram a aposentadoria dele no Banco do Brasil. Um instantinho veio negociar. Hoje não vai poder mais acontecer isso, por causa da prescrição intercorrente. E essa vai ser a interpretação, eu vou ter que ficar toda hora peticionando, porque se, a depender da situação, isso vai ser resolvido no caso concreto, eu vou ganhar e não vou levar. Por quê? Porque vai prescrever. O mesmo prazo que eu tenho para o processo de conhecimento, né, de programação, eu vou ter para o processo de execução. Isso aqui foi uma alteração contrária à jurisprudência do TST. No mais, permanece da mesma forma, tá certo? Em relação aos contratos vigentes, não pode haver uma aplicação imediata para os contratos vigentes, né? Tem restrição em relação à terceirização, é isso que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo que uma situação jurídica que já está concretizada, ela não vai ser alterada, sob pena de você ter uma alteração unilateral do contrato de trabalho. No artigo 4
468 da CLT, e de uma certa forma ele não foi alterado. Estou até olhando aqui, como a gente lê isso todo dia, né? Toda hora posso ser traído pela memória. Então, o 468 ele se mantém, isso não vai poder ser alterado. Aqui, ó, os contratos virtuais. Então, ele se mantém. Nos contratos virtuais de trabalho, só é lícita a alteração da respectiva condição por mútuo consentimento e ainda assim não resulta direto ou indiretamente prejuízo ao empregado sob pena de nulidade da cláusula infringente da garantia. Isso continua aqui. Né? Isso aqui não foi alterado. Então, se houver a modificação, vai estar violando esse dispositivo. Pois bem, o que pode acontecer? Né? Eu estou olhando ali para a câmera do Facebook, que está ao vivo. O que pode acontecer? E isso a gente não tem controle. A extinção do contrato e depois a gente contratar lá na frente. Ou contratar outro trabalhador para substituir um desses produtos que tem na prateleira. Então, se vierem, propor para vocês, olha, eu quero contratar, olha, eu tive lá no sindicato, o advogado falou, o Eduardo de Brasília falou, da Cabeça Branca, ele disse que tem um artigo na CLT que é fácil, 468, né? 468, que você não pode fazer isso sob pena de ilegalidade. Né? Então, acredito que eles não vão chegar a esse nível de maldade. Me parece que não. E a questão daí você pode acusar com esse fundamento da lei, que aí sim vai ser uma fraude, tá certo? Então, me parece que nesse aspecto, não. A questão das empresas públicas, vocês tinham respondido, né? Então, em relação às empresas públicas, concurso público, bom, a gente tem empresa pública em nível federal, nível estadual e nível municipal, né? Então, aqui onde haja uma maior fiscalização, mais gente, isso não vai acontecer. Mas a gente teve a norma da Caixa Econômica Federal, que repercutiu. Colocou aquele itemzinho lá que vai poder contratar via terceirização, atividade meio e atividade fim. É bula ao concurso público. É bula ao concurso público, né? Então, na medida que isso for acontecendo, ou se vier a acontecer, aí o sindicato vai tomar uma medida, né? A gente vai à justiça, dizer excelência, né? Como dizia um antigo dirigente sindical meu, amigo meu lá da federação, meretríssimo, né? Meretíssimo, fulano, meretíssimo. Olha aquilo que estão fazendo com o concurso público, excelência, com o concurso público, né? Então, me parece que se houver essa tentativa de bula, nós vamos reagir. E isso, né, a grosso modo, é sensível. Você está falando de administração pública, você está falando de dinheiro público, né, você está falando de bula, pode ser, e a gente vai tentar conseguir essas medidas, essas tutelas, para impedir. Em relação à gratificação, né, enfim, eu não tenho conhecimento do caso concreto, né, pelo que você me falou, mas, em princípio, o que houve alteração foi contra a súmula do TST, né? Então, se você recebe uma gratificação, você incorpora determinadas parcelas que integram a sua remuneração, que estão sendo discutidas, e que você tem uma determinada incorporação, não sei se vai ser atingida por essa reforma, né? Então, eu sou gerente há 20 anos, ou eu tenho uma função específica dos Correios, eu tenho uma função específica de uma empresa pública, que vem há 10 anos eu recebo. Então, nesse sentido, se ela for retirada, que hoje o que acontece? A gente está no caso concreto dos Correios. Os Correios, com essa reformulação, eles tiraram as gratificações. Fomos à justiça, vários foram e ganharam. Está lá, assunto do TST, mandou incorporar pela média, tudo certinho. Então, me parece que a tendência é você, respondendo diretamente a sua pergunta, você pegar essa legislação daqui para frente. Pelo menos foi isso que o TST
fez em determinadas situações, né? Eu me lembro aqui de periculosidade, concordando com vocês, né? Vocês tinham a lei de periculosidade né, da questão do setor elétrico e a alteração foi para a CLT. Então, se você tinha um salário lá, o percentual que incidia sobre o salário, a remuneração ou salário contratual, o TST mantém até a data da alteração, incorpora o patrimônio jurídico. Me parece que a tendência, e a gente vai defender isso até, né, até a morte, mas me parece que se você já incorporou esse direito ao seu patrimônio jurídico, então nós iremos aos judiciários para tentar garantir essa incorporação. Você recebe essa gratificação por 10, 12, 15 anos, a empresa vai cortar, ele vai dizer, bom, vale a partir de agora. Né? Então, a partir de agora, eu não posso, mas o que eu adquiri, eu incorporo ao meu patrimônio jurídico. Só uma parte que está um pouco melhor. Aqui, assim, eu tive uma reunião com você há um tempo atrás e fui colocar a questão da Coab. Aqui no caso da Coab é o seguinte, não se trata de uma gratificação paga pelo exercício de uma função, um cargo de chefia. Eles inventaram uma gratificação, paga para todo mundo, né? Em decorrência do trabalho que o trabalho exercido ordinariamente em função do contrato de trabalho, isso é salário. Né? Tem o nome que quiser, mas pode diferença remuneratória. A diferença remuneratória que eles inventaram com o nome de gratificação, mas que não pode ser retirado porque é salário. Né? Então é um pouco diferente essa situação. Acontece às vezes, determinadas empresas inventam um nome desse aí mais bonito para tentar fraudar o direito do trabalhador e dizer que não tem direito a manter aquilo. E é o que estão querendo fazer agora. Eles queriam tirar agora 2/3 desse valor. Agora, é um acordo coletivo. Se isso ocorrer em algum momento, a gente tem que entrar com ação na justiça para garantir a continuidade do pagamento dessa verba, desse salário. Tá? Não depende de tempo de recebimento para que o trabalhador tenha o direito incorporado. Inclusive as pessoas que têm função gratificada, que exercem funções de exerção, ganham a função gratificada e mais essa verba remuneratória, a peridade de gratificação. Então, né, como diria o ministro do Supremo Tribunal Federal, é disso que eu estava a falar, né? É disso que eu estava a me referir. Que é a situação de você ter uma gratificação de função, né? Então você exerce uma função, um cargo de posição, você tem uma gratificação e durante o ano você recebe, nesse aspecto de vocês, ainda bem que eu fiz a ressalva no início, que eu não conhecia bem, né, para não falar besteira aqui, para falar besteira também, nesse aspecto. Mônica, já está aprovado? Já está aprovado. Já está aprovado. É lei, vai entrar em vigor no dia 11 de novembro. O que há no cenário e que a tendência é que não se confirme. Quando foi aprovada a reforma trabalhista, o Senado queria fazer alterações. E aí, o que o ex-interino atual temporário, né, que comanda, que está na China, viajando para a China agora, fez? Ele disse, não altera, porque se você alterar, tem que voltar para a Câmara e atrasa tudo. Atrasa tudo. Eu preciso aprovar isso. O que é que eu me comprometo a fazer com vocês? O que vocês alteraram, eu coloco numa medida provisória. O atual, que está exercendo o cargo de presidente agora, hoje, com a viagem do interino, ex-interino, ele disse, opa, eu não vou aceitar essa medida provisória porque não vai alterar o acordo que a gente fez. Aí panos quentes, vai, vem, não vem, e aí, quando foi assinar a lei, publicar o Diário Oficial, apresentaremos a minuta da medida provisória nessa solenidade. Estamos aguardando até hoje. E há informações de que não vem essa medida provisória para celebrar, para concretizar, perdão, o acordo que foi feito com o Senado. Então, o que nós temos, Mônica, para hoje e para o dia 11 é o que está aí. Não sei se vai cumprir. Bom, promessa não é, cumprimento de promessa não é uma virtude de quem ocupa hoje lá a Praça dos Três Poderes. Poderia entrar nas medidas provisórias.
Algumas era em relação, por exemplo, à contribuição sindical, o atenuamento da gestante, tinha algumas pontuais que eu não estou me recordando agora, porque foram vários aspectos. Terceirização. 5, né? Jornal intermitente, alguma coisa, era o autônomo, tinha, eu não estou, eu posso até dar um Google aqui. Acho que é tempo de contratação, da demissão para contratar como PJ, que era uma coisa mais, né, eu não sei como é que a gente dizia sem o Google, né, mas enfim, eu vou ver se eu dou uma bugada aqui e acho que eu confesso que eu posso ser traído pela memória, talvez o Bittencourt tenha mais informação. Então, mas eram coisas pontuais, não alterava a essência daquilo que foi aprovado. Então é contra essa lei que vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro, que a gente vai ter. E aí, claro, né, essa conclamação que eu fiz da mobilização do sindicato, as entidades sindicais combativas, as entidades sindicais sérias, né, comprometidas, e elas vão lutar diuturnamente contra isso. E está ao lado das categorias profissionais, né, e também quando chegar ao Supremo a gente vai estar lá para ter isso. Agora, o Patrício fez uma pergunta que a gente pode começar a falar agora e terminar daqui a 2 horas, em relação à Espanha, ao direito intertemporal. O que eu vou, para não te deixar sem resposta e para a gente também não ter muito tempo. Esse país que você citou, a exceção dos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos em seguida, né? Todos esses integram a OIT, todos esses têm como parâmetro as convenções da OIT, né? Então eles têm essas normas internas, na medida que eles flexibilizam dentro desse parâmetro. E a Espanha, que eu acho que é o caso mais emblemático, Portugal não, mas a Espanha fez uma alteração legislativa recente, né? Na década de 2000, começou na década de 90, década de 2000, 90 do século passado, 2000 agora no início desse século, ela fez alterações na sua legislação no sentido de flexibilizar, sobretudo em relação ao primeiro emprego, sobretudo a questão da continuidade dos contratos de trabalho, para você ter uma maior flexibilidade. Mas não resolveu o problema do desemprego na Espanha. A Espanha hoje continua com os maiores índices de desemprego da Europa, da União Europeia. Portugal, de uma certa forma, fez a sua reforma, fez a sua alteração, mas não chegou a esse nível que nós temos aqui. A Alemanha tem justiça do trabalho. Né? A Alemanha tem um sindicalismo forte, a Alemanha tem outra sistemática, mais de coparticipação, é mais de cogestão que os sindicatos. O funcionário da Volkswagen, da Audi, da BMW, ele se sente dono. Ele faz parte, né? Ele está lá há 10 anos, ele está lá há 15 anos. A média de permanência do trabalho no emprego no Brasil é de 3 anos.